Meu nome é Hélio Sampaio. Durante 15 anos, eu fui o homem que ninguém queria enfrentar. Nas redes sociais, me conheciam como o Martelo de Deus. Esse apelido me enchia de orgulho. Eu achava que estava cumprindo uma missão divina, que era um escolhido, um porta-voz do céu, um guerreiro ungido para destruir o erro onde quer que ele se escondesse. Hoje, quando olho para trás, vejo apenas um homem cego, cheio de raiva, que confundiu violência com coragem e ódio com santidade. Foi num domingo de maio, 10 horas da manhã. Entrei na igreja matriz de Santo Antônio bem no meio da missa. Luciana, minha esposa, estava do meu lado. Mais 6 irmãos da congregação me acompanhavam, todos filmando. O padre Anselmo estava no altar, celebrando a consagração da hóstia, o momento mais sagrado para os católicos. Eu não pensei 2 vezes. Subi os degraus do altar com passos firmes. Tomei o cálice das mãos dele e gritei para os 200 fiéis que estavam ali: isso aqui é farsa. Vocês estão adorando um pedaço de pão. Idolatria. Vocês vão todos pro inferno se não se arrependerem. O silêncio que se instalou naquela igreja foi ensurdecedor. Mas eu não parei. Arranquei a hóstia do sacrário. Joguei no chão. Pisei em cima. Luciana filmou tudo. O vídeo foi publicado no mesmo dia. Em 48 horas, tinha 2 milhões de visualizações. Recebi milhares de comentários. Uns me xingando, outros me aplaudindo. Fui preso, mas solto no mesmo dia. Minha igreja pagou a fiança. Eu saí da delegacia eufórico. Achei que tinha feito a obra de Deus. Cresci num lar evangélico. Meu pai, Osvaldo, era diácono de uma igreja pentecostal tradicional. Homem sério, trabalhador, fiel. Mas eu sempre achei que ele era fraco, morno, condescendente com o mundo. Ele aceitava católicos, espíritas, umbandistas. Dizia que Deus era amor, que o respeito vinha antes da doutrina. Eu discordava. Achava que ele tinha medo de pregar a verdade, que preferia agradar as pessoas a agradar a Deus. Aos 22 anos, fundei minha própria congregação, a Igreja Guerreiros do Altar. Minha missão era clara: confrontar o erro, onde quer que ele estivesse. Não importava quem ficasse ofendido. Invadi terreiros de umbanda, centros espíritas, mesquitas, igrejas católicas. Queimei imagens de santos em praça pública. Filmava tudo. Postava tudo. Minha conta no YouTube tinha 340 mil inscritos. Meus cultos eram transmitidos ao vivo para milhares de pessoas. Eu me sentia poderoso, importante, necessário. Luciana era minha parceira incondicional. Ela segurava a câmera, editava os vídeos, gerenciava as redes, respondia mensagens, organizava as invasões. Éramos uma dupla perfeita. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Meus filhos, Caio e Bianca, cresceram vendo o pai como um herói da fé. Caio, aos 16 anos, já me acompanhava nas invasões. Carregava as faixas, distribuía panfletos, enfrentava quem tentasse me impedir. Bianca, aos 14 anos, cantava no ministério de louvor. Voz linda, cheia de unção. Eu olhava para eles e pensava: estou formando guerreiros. Estou criando uma geração que não vai se dobrar ao mundo, que não vai negociar a verdade. A congregação tinha 800 membros. As ofertas chegavam a R$40 mil por mês. Comprei uma casa de 3 andares no melhor bairro da cidade. Troquei de carro a cada 2 anos. Luciana usava bolsas de marca. Caio tinha moto nova. Bianca tinha tudo o que pedia. Eu justificava tudo com versículos sobre prosperidade. Dizia que Deus queria nos abençoar, que éramos dignos, que merecíamos o melhor. Mas, no fundo, o que realmente me alimentava não era o dinheiro. Era o poder. A sensação de ser temido, de ser respeitado, de ser incontestável. Quando eu entrava num lugar, as pessoas se calavam. Quando eu pregava, ninguém ousava discordar. Eu me sentia um profeta, um juiz, um executor da vontade divina. Mas Deus tem um jeito de nos desarmar quando menos esperamos. E comigo, Ele não usou argumentos. Usou dor. 3 meses depois daquela invasão, numa quinta-feira de agosto, Caio saiu de moto para encontrar os amigos. 11 da noite, meu telefone tocou. Era o hospital municipal. Acidente grave. Fratura exposta na perna direita. Trauma craniano.
Hemorragia interna. Corri para o hospital com Luciana. Quando chegamos, Caio estava numa maca no corredor, gemendo de dor. Não havia vaga na UTI. Liguei para todos os irmãos influentes da igreja. Empresários, vereadores, médicos. Ninguém atendeu. Mandei mensagem no grupo dos líderes. Ninguém respondeu. 3 da manhã. Eu estava sentado no chão frio do corredor, segurando a mão do meu filho, orando baixinho, pedindo a Deus que fizesse alguma coisa. E foi aí que vi o padre Anselmo entrar pela porta. Ele tinha vindo porque uma das enfermeiras, que frequentava a igreja dele, o havia chamado. O padre não me cumprimentou. Apenas perguntou, com a voz calma, como posso ajudar? Eu fiquei em silêncio. Não conseguia responder. Ele conhecia o diretor do Hospital São Lucas, uma instituição particular. Fez uma ligação. Em 40 minutos, Caio estava sendo transferido. Nos dias seguintes, enquanto meu filho passava por 5 cirurgias, comecei a ver coisas que meu orgulho nunca me deixou enxergar. As enfermeiras católicas cuidavam de Caio com carinho que me desarmava. Perguntavam se ele estava com dor. Ajustavam os travesseiros. Conversavam baixinho com ele quando ele acordava assustado de madrugada. Uma freira levava cobertores todas as noites. Deixava no pé da cama sem fazer barulho, sem esperar agradecimento. O padre Anselmo visitava, orava, perguntava se precisávamos de algo. E nunca, nem uma vez, mencionou o que eu havia feito. Enquanto isso, minha igreja se desintegrava. Metade dos membros dizia que eu estava sendo castigado por Deus. A outra metade simplesmente sumiu. Os cultos ficaram vazios. As ofertas caíram pela metade. Recebi mensagens anônimas dizendo que eu merecia o que estava acontecendo. Que Deus estava me humilhando. Que eu tinha ido longe demais. Eu não respondia. Apenas lia. E sentia algo crescer dentro de mim. Algo que eu nunca tinha sentido antes. Medo. Não medo de perder a igreja. Ou o dinheiro. Ou a fama. Medo de estar completamente errado. Medo de ter servido a mim mesmo o tempo todo. Medo de ter usado o nome de Deus para alimentar meu próprio ego. 2 meses depois, Luciana me deixou. Foi numa manhã de outubro. Ela fez as malas. Pegou Bianca pela mão. E disse, com a voz firme mas trêmula, eu não aguento mais viver com um homem que tem mais ódio do que amor. Você não é um profeta, Hélio. Você é um covarde que se esconde atrás de versículos. Tentei argumentar. Tentei segurar. Tentei orar. Ela saiu sem olhar para trás. Bianca chorou no carro. Eu ouvi o choro dela pelo vidro fechado. E não fiz nada. A congregação rachou de vez. Recebi uma notificação judicial. Os membros estavam pedindo auditoria das finanças. Descobriram que eu usava dízimos para despesas pessoais. Passagens aéreas. Hotéis. Roupas de marca. Jantares caros. Tudo justificado como investimento no ministério. Perdi o cargo. Perdi a igreja. Perdi a credibilidade. Fiquei sozinho naquela casa enorme. Com Caio ainda se recuperando no quarto do 2º andar. Ele mal falava comigo. Passava os dias lendo, ouvindo música, olhando pela janela. Às vezes, eu subia para ver como ele estava. Perguntava se precisava de algo. Ele respondia com monossílabos. Sim, não, talvez. Eu tentava puxar conversa. Tentava explicar. Tentava me justificar. Mas ele apenas desviava o olhar. E aquele silêncio doía mais do que qualquer palavra. Eu rezava. Jejuava. Clamava por uma palavra. Um sinal. Qualquer coisa. Mas o silêncio era ensurdecedor. Abria a Bíblia e as palavras pareciam embaralhadas. Não faziam mais sentido. Orava em voz alta e minha própria voz soava falsa. Como se eu estivesse tentando convencer a mim mesmo de algo que eu não acreditava mais. A raiva crescia dentro de mim como um tumor. Não era contra os católicos. Não era contra a Luciana. Era contra mim mesmo. Eu tinha destruído tudo. E o pior, Deus parecia ter me abandonado. Talvez eu merecesse. Comecei a ter pesadelos. Sonhava que estava no altar novamente. Mas dessa vez, quando eu gritava, ninguém me ouvia. Eu berrava, e minha voz não saía. Tentava correr, e minhas pernas não se moviam. Acordava suado, com o coração disparado.
e ficava olhando para o teto até o sol nascer. As contas começaram a acumular. A casa estava hipotecada. O carro foi apreendido. Vendi os móveis da sala para pagar o plano de saúde de Caio. Comecei a cozinhar arroz e feijão todos os dias. Sem carne. Sem variação. Apenas o suficiente para não passar fome. Numa madrugada de setembro, eu estava no quintal, sentado na grama molhada de orvalho. Não conseguia mais dormir. Não conseguia mais fingir força. O céu estava claro, cheio de estrelas. E eu me senti pequeno, insignificante, perdido. Caí de joelhos. E comecei a chorar. Um choro profundo, violento, que parecia vir de um lugar que eu nunca tinha acessado antes. Eu não tinha mais palavras teológicas. Não tinha mais versículos decorados. Eu só disse: eu não sei de nada. Eu machuquei pessoas. Eu estava errado. Me perdoa. Foi a oração mais difícil que já fiz. Porque, pela primeira vez na vida, eu estava sendo verdadeiro. Não era uma performance. Não tinha câmera. Não tinha público. Era só eu. Quebrado. Diante de um Deus que eu não sabia mais como chamar. E naquela noite, pela primeira vez em meses, eu dormi em paz. No dia seguinte, Caio me chamou no quarto. Ele estava sentado na cama, segurando uma medalha pequena de Nossa Senhora Aparecida. Uma enfermeira tinha deixado no criado mudo dele semanas atrás. Mas eu nunca tinha reparado. Eu nem sabia que estava ali. Caio olhou para mim com os olhos cheios de algo que eu não conseguia decifrar. Não era raiva. Não era tristeza. Era algo mais profundo. Ele disse: pai, eu sonhei com ela essa noite. Eu gelei. Caio nunca foi de sonhos assim. Ele era prático, racional, cético até. Herdou isso de mim, talvez. Mas agora ele segurava aquela medalha com as duas mãos, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele continuou. Ela estava vestida de azul, com um manto cheio de estrelas. E ela me disse 3 coisas. Eu me sentei na beirada da cama. Meu coração batia forte. Não sabia o que esperar. Não sabia se acreditava. Mas algo dentro de mim queria ouvir. Primeiro ele disse que você precisa voltar naquela igreja e pedir perdão pro padre. Senti um nó na garganta. Segundo, que o amor de Deus não cabe nas nossas brigas. Ele parou, os olhos marejados. E terceiro, a voz dele tremeu. Ela disse que eu vou andar de novo, mas que você precisa aprender a se ajoelhar. Fiquei em silêncio por horas. Não consegui responder. Apenas segurei a mão dele. E chorei. Não era choro de desespero. Era choro de alívio. Como se algo que estava preso dentro de mim há anos finalmente estivesse se soltando. Algo dentro de mim tinha se partido. Mas dessa vez, não era destruição. Era abertura. Como se uma porta que eu tinha trancado há anos finalmente estivesse se escancarando. Passei os 3 dias seguintes pensando no que fazer. Não era fácil. Voltar naquela igreja significava me expor. Significava admitir publicamente que eu estava errado. Significava olhar nos olhos das pessoas que eu ofendi e pedir perdão. Sem desculpas. Sem justificativas. Apenas perdão. Meu orgulho gritava contra. Minha carne resistia. Mas algo maior estava me puxando. Algo que eu não conseguia ignorar. No sábado à tarde, voltei à igreja matriz. O caminho até lá foi o mais longo da minha vida. Cada passo parecia pesar toneladas. Quando cheguei na porta, fiquei parado por alguns minutos, olhando para dentro, lembrando do que eu tinha feito, da violência, da arrogância, da profanação. Respirei fundo, empurrei a porta e entrei. Pedi para falar com o padre Anselmo. A secretária paroquial me reconheceu. Eu vi o susto no rosto dela, mas ela apenas disse: vou chamá-lo. Alguns minutos depois, o padre apareceu. Ele me recebeu na sacristia. Sem rancor, sem julgamento. Apenas me ouviu. Pedi perdão. Contei sobre o sonho de Caio. Sobre a medalha. Sobre as palavras dela. Chorei. Não tentei segurar. Apenas deixei sair. Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para mim com aqueles olhos calmos, cheios de algo que eu não sabia nomear. Compaixão, talvez. Ou misericórdia. Depois disse: Hélio, Deus nunca te abandonou.
Você que estava surdo. Aquelas palavras entraram em mim como uma lâmina. Mas não uma lâmina que fere. Uma lâmina que cura. Que corta o que está infectado. Que remove o que está podre. Ele continuou: você quer fazer as pazes com Deus? Então faça as pazes com as pessoas que você machucou. Eu sabia o que ele estava dizendo. Sabia o que ele estava pedindo. E eu sabia que ele estava certo. No domingo seguinte, ele me convidou para pedir perdão publicamente. Na frente dos fiéis. No mesmo altar que eu profanei. Aceitei. Não porque era fácil, mas porque era necessário. Naquela noite, não consegui dormir. Imaginava o que ia dizer. Como ia dizer. Se as pessoas iam me perdoar. Ou se iam me expulsar. Se iam me xingar. Ou me cuspir. E honestamente, eu não podia culpá-las se fizessem isso. Eu merecia. Mas alguma coisa me dizia que eu precisava ir. Que eu precisava enfrentar. Que eu precisava me ajoelhar. Domingo de manhã. 10 horas. A mesma hora que eu invadi meses atrás. Entrei pela porta lateral. O padre Anselmo tinha combinado comigo. Esperei na sacristia. Ouvi o canto. Ouvi as orações. Ouvi o sermão. E quando chegou a hora da comunhão, ele me chamou. Meu coração estava disparado. Minhas mãos tremiam. Minhas pernas mal me seguravam. Mas eu fui. Subi aqueles degraus de novo. Mas dessa vez sem câmera. Sem plateia virtual. Sem orgulho. O padre me apresentou. Disse quem eu era. O que eu tinha feito. E pediu que me ouvissem. O silêncio que se instalou foi pesado. Eu vi rostos que eu reconhecia. Pessoas que estavam aqui naquele dia. Pessoas que eu ofendi. Que eu humilhei. Que eu ataquei. Respirei fundo. E comecei a falar. Meu nome é Hélio Sampaio. E eu vim pedir perdão. Minha voz tremeu. Eu vim aqui meses atrás. E fiz algo terrível. Algo que não tem justificativa. Algo que não tem desculpa. Eu profanei o que é sagrado para vocês. Eu desrespeitei a fé de vocês. Eu ofendi a Deus. E eu ofendi cada um de vocês. Eu parei. Olhei para as pessoas. Algumas choravam. Outras me encaravam com dureza. Outras apenas ouviam. Eu passei anos achando que estava certo. Que estava fazendo a vontade de Deus. Que era um profeta. Mas eu estava enganado. Eu não era um profeta. Eu era um homem cheio de ódio. Cheio de orgulho. Cheio de mim mesmo. E usei o nome de Deus para justificar minha violência. Eu senti as lágrimas descendo. Não tentei esconder. Meu filho teve um acidente. Quase morreu. E foram vocês que me ajudaram. Vocês, que eu ataquei. Vocês, que eu ofendi. Foram vocês que estenderam a mão. Que cuidaram dele. Que oraram por ele. Minha voz falhou. Eu tive que parar. Respirar. E eu percebi algo. Que o amor de Deus não está nas minhas certezas. Não está nas minhas doutrinas. Não está nos meus gritos. O amor de Deus está no gesto. No cuidado. Na misericórdia. E vocês me mostraram isso. Sem palavras. Apenas com ações. Eu olhei para o padre Anselmo. Ele estava ao meu lado. Em silêncio. Dando espaço para que eu falasse. Eu não vim aqui me converter ao catolicismo. Eu vim aqui reconhecer que Deus é maior do que as minhas brigas. Maior do que as minhas divisões. Maior do que a minha necessidade de estar certo. Eu caí de joelhos. Ali mesmo. No altar. Eu peço perdão. Do fundo do meu coração. Do fundo da minha alma. Perdão por tudo que eu fiz. Por tudo que eu disse. Por tudo que eu destruí. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era um silêncio de choque. Era um silêncio de respeito. De escuta. De acolhimento. E então, algo aconteceu que eu nunca vou esquecer. Uma senhora idosa se levantou. Caminhou até o altar. Segurou minha mão. E disse: eu te perdoo, filho. E então outra pessoa veio. E outra. E outra. Uma fila se formou. Pessoas que eu havia ofendido. Que eu havia atacado. E cada uma delas me abraçou. Me perdoou. Me acolheu. Eu chorei como nunca tinha chorado. Chorei de vergonha. Chorei de gratidão. Chorei de alívio. Chorei porque, pela primeira vez em anos, eu me senti humano de novo. Não um guerreiro. Não um profeta.
Não um juiz. Apenas humano. Frágil. Quebrado. Mas amado. Você já sentiu que, mesmo depois de tudo, ainda existe espaço para recomeçar? Caio voltou a andar. Fisioterapia intensa. 6 meses de recuperação. Dor. Suor. Lágrimas. Mas voltou. E quando ele deu o primeiro passo sem muletas, eu estava lá, segurando a mão dele, chorando. Ele olhou para mim e sorriu. E naquele sorriso, eu vi perdão. Eu vi esperança. Eu vi futuro. Luciana ainda não voltou. Mas conversamos pelo telefone. No começo, as conversas eram curtas, frias, distantes. Ela perguntava sobre Caio. Eu respondia. E pronto. Mas aos poucos, as conversas foram ficando mais longas, mais profundas, mais verdadeiras. Ela me contou que estava fazendo terapia, que estava se redescobrindo, que precisava de tempo. E eu disse que entendia, que respeitava, que não ia pressioná-la. Uma noite, ela me perguntou: Hélio, você realmente mudou? Ou isso é só mais uma fase? Eu fiquei em silêncio. Não sabia como responder. Porque a verdade é que eu não tinha certeza. Não tinha garantias. Não tinha provas definitivas. Apenas uma certeza pequena, mas sólida. Eu não queria mais ser quem eu era. E estava disposto a fazer o que fosse necessário para não voltar a ser. Disse isso para ela. E ela chorou do outro lado da linha. Não disse mais nada. Apenas desligou. Bianca me visitou no mês passado. Foi a primeira vez em um ano. Ela chegou num sábado de manhã. Tímida, hesitante, como se estivesse entrando na casa de um estranho. Eu preparei café. Fiz pão de queijo, aquele que ela sempre gostou quando era pequena. Sentamos na varanda, olhando para o quintal, e ficamos em silêncio por um tempo. Não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio de quem está tentando encontrar as palavras certas. Ela finalmente falou: Pai, eu tinha vergonha de você. Aquelas palavras me cortaram. Mas eu não desviei o olhar. Ela continuou: vergonha de ver você na internet. Vergonha de ouvir meus amigos falando sobre você. Vergonha de ser sua filha. Eu senti o peso de cada palavra. Mas quando soube do que você fez na igreja, quando a mãe me contou, eu não acreditei. Achei que era mentira, que era algum truque. Não foi truque, eu disse baixinho. Foi necessidade. Ela olhou para mim. Os olhos marejados. Eu estraguei tudo, Bianca. Estraguei minha família. Estraguei minha igreja. Estraguei a mim mesmo. E levei anos para entender que eu não estava servindo a Deus. Estava servindo ao meu próprio ego. Ela não disse nada. Apenas pegou minha mão. E ficamos ali, em silêncio, até o sol se pôr. Hoje, eu não me chamo mais de profeta. Não tenho mais igreja. Não tenho mais seguidores. Trabalho numa loja de materiais de construção. Atendo clientes. Carrego sacos de cimento. Corto madeira. É um trabalho simples. Honesto. E eu gosto. Gosto de acordar de manhã e saber que vou passar o dia sem atacar ninguém. Sem julgar ninguém. Sem destruir ninguém. Voltei a frequentar a igreja do meu pai. A mesma que eu desprezei por anos. Sento no fundo. Não participo de nenhum ministério. Não prego. Não oro em público. Apenas escuto. Canto. Oro baixinho. Meu pai não disse nada quando me viu no primeiro domingo. Apenas colocou a mão no meu ombro. E apertou. Aquele gesto disse mais do que 1000 palavras poderiam dizer. Às vezes, eu passo na frente da igreja matriz. Olho para dentro. Vejo as pessoas entrando. Saindo. Vivendo suas vidas. Suas fés. Suas crenças. E não sinto mais raiva. Não sinto mais desprezo. Não sinto mais necessidade de confrontar. Apenas sinto respeito. Porque entendi algo que levou anos para aprender. Deus não precisa que eu defenda. Deus não precisa dos meus gritos. Deus não precisa da minha violência. Deus apenas precisa que eu ame. E amar é mais difícil do que atacar. Amar exige coragem. Exige humildade. Exige morte do ego. Caio começou a faculdade. Está estudando enfermagem. Ele diz que quer cuidar de pessoas. Que quer ser como aquelas enfermeiras que cuidaram dele. Que quer retribuir o que recebeu. Eu olho para ele e vejo um homem que eu nunca fui.
Um homem que aprendeu a amar cedo, que aprendeu a servir, que aprendeu que a verdadeira força está na compaixão. Guardo a medalha de Nossa Senhora Aparecida na gaveta da minha mesa de cabeceira. Às vezes, eu pego, olho, lembro do sonho de Caio, das palavras dela. O amor de Deus não cabe nas nossas brigas. E eu repito essas palavras como um mantra, como uma oração, como uma lembrança constante de que eu preciso escolher, todos os dias, ser diferente do que eu fui. Não tenho mais conta no YouTube. Não tenho mais redes sociais. Não tenho mais público. E isso não me faz falta. Porque eu descobri algo. A vida real é mais rica do que a vida virtual. As conversas cara a cara são mais profundas do que os comentários online. Os abraços reais são mais reconfortantes do que os likes. E o silêncio, às vezes, diz mais do que 1000 palavras gritadas. Aprendi a orar de um jeito novo. Não oro mais com palavras rebuscadas. Não oro mais citando versículos. Não oro mais tentando impressionar. Apenas converso. Converso com Deus como quem conversa com um pai. Às vezes, agradeço. Às vezes, peço. Às vezes, apenas fico em silêncio. E nesse silêncio, eu ouço. Não com palavras audíveis, mas com aquela paz que invade o peito. Aquela certeza quieta de que não estou sozinho. Meu pai me disse, semanas atrás, algo que nunca vou esquecer. Estávamos tomando café juntos num domingo depois do culto. Ele olhou para mim e disse: Hélio, eu sempre orei para que você se tornasse um grande homem de Deus. Mas eu estava orando errado. Agora eu oro para que você se torne apenas um bom homem. E acho que Deus está respondendo. Aquelas palavras me marcaram. Porque ele tinha razão. Eu passei anos tentando ser grande, importante, relevante. E no processo, esqueci de ser bom, de ser gentil, de ser humano. Hoje, quando vejo notícias de outros líderes religiosos fazendo o que eu fazia, meu coração dói. Porque eu sei onde aquilo vai dar. Sei o vazio que aquilo gera. Sei a destruição que aquilo causa. E eu oro por eles. Não oro para que sejam punidos. Não oro para que sejam expostos. Oro para que sejam quebrados da forma certa. Da forma que dói, mas que cura. Da forma que destrói o ego, mas reconstrói a alma. Aprendi que Deus não se impressiona com as nossas performances, com as nossas invasões, com os nossos vídeos virais, com as nossas multidões. Deus se alegra com as pequenas coisas, com um perdão sincero, com um gesto de bondade, com uma palavra gentil, com um coração quebrantado. E é isso que eu tento ser agora. Não grande, apenas sincero. Às vezes, encontro pessoas que me reconhecem. Alguns desviam o olhar. Outros fazem questão de me cumprimentar. Outros me perguntam o que aconteceu. E eu conto. Sem vergonha. Sem tentar suavizar. Conto que eu estava errado. Que machuquei pessoas. Que precisei ser quebrado para aprender a amar. E a reação das pessoas varia. Alguns me julgam. Outros me perdoam. Outros apenas escutam. Luciana me mandou uma mensagem na semana passada. Apenas 3 palavras. Tenho orgulho de você. Chorei quando li. Não respondi na hora. Apenas segurei o celular. E agradeci a Deus. Porque aquelas 3 palavras significavam mais do que qualquer aplauso. Mais do que qualquer like. Mais do que qualquer visualização. Significavam que alguém que me conhecia de verdade, que viu meu pior, estava vendo algo novo em mim. Algo real. Algo verdadeiro. Não sei se um dia vamos voltar. Não sei se nossa família vai se reunir de novo. Não sei se Bianca vai me perdoar completamente. Não sei se meu nome vai um dia ser limpo. Mas eu aprendi que a vida não é sobre ter certezas. É sobre dar passos. Um de cada vez. Na direção certa. Mesmo quando dói. Mesmo quando é difícil. Mesmo quando ninguém está vendo. Sou apenas Hélio. Um homem que estava perdido. Que estava cego. Que estava cheio de si. E que precisou perder tudo para encontrar o que realmente importava. Hoje, quando vejo uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, não sinto mais raiva. Não sinto mais desprezo. Sinto gratidão. Porque foi através dela que Deus me mostrou o quanto eu precisava ser curado. Não dos outros, mas de mim mesmo. E se existe uma lição que aprendi em todo esse percurso é essa: Deus nos fala de maneiras que nunca esperamos. Às vezes através de pessoas que julgamos erradas.
Às vezes através de sonhos que parecem impossíveis. Às vezes através da dor que nos quebra, mas que também nos reconstrói. E hoje, eu vivo com uma única certeza: o amor é maior do que qualquer doutrina. A misericórdia é mais poderosa do que qualquer julgamento. E a humildade, essa virtude que desprezei por tanto tempo, é o único caminho para a verdadeira paz. Talvez, no fim, todos estejamos buscando o mesmo abraço, não é? Comecei a frequentar um grupo de estudos bíblicos na igreja do meu pai. São pessoas simples, donas de casa, trabalhadores, aposentados. Ninguém ali me conhece como o martelo de Deus. Ninguém ali sabe da minha história. Ou se sabem, não mencionam. Apenas me tratam como Hélio. E isso é libertador. Poder ser apenas mais um. Sem holofotes. Sem pedestais. Sem expectativas. Na primeira reunião, me pediram para ler um versículo. Minha voz tremeu. Porque era a primeira vez, em anos, que eu li a Bíblia sem tentar provar nada. Sem tentar estar certo. Sem tentar impressionar. Apenas lia. E quando terminei, uma senhora chamada Dona Esther sorriu para mim e disse: "Que voz bonita você tem, filho." Aquilo me tocou de uma forma profunda. Porque não era sobre teologia. Não era sobre doutrina. Era sobre conexão humana. Simples. Pura. Verdadeira. Aprendi a ouvir. Passei anos falando. Gritando. Impondo. Mas nunca ouvi de verdade. Agora, nas reuniões, eu escuto as histórias das pessoas. Dona Esther perdeu o marido há 3 anos. Seu Joaquim está lutando contra um câncer. Joana está tentando reconciliar com a filha que se afastou. E cada história me ensina algo. Cada dor compartilhada me mostra que todos estamos lutando nossas próprias batalhas. E que ninguém precisa de julgamento. Todos precisamos de compaixão. Um dia, seu Joaquim me perguntou: "Hélio, você parece alguém que já viu muita coisa. Qual o maior erro que você já cometeu?" Eu poderia ter desviado. Poderia ter mentido. Mas algo dentro de mim disse para ser honesto. Contei tudo. A invasão. A profanação. A arrogância. A queda. Ele me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele apenas disse: "E agora você está aqui. Isso é coragem." Aquelas palavras me desmontaram. Porque eu nunca tinha pensado nisso como coragem. Apenas pensava como necessidade. Como sobrevivência. Caio me convidou para ir numa missa com ele. Fiquei surpreso. Ele disse que queria conhecer melhor aquela comunidade que o havia ajudado. Que queria entender aquela fé que o acolheu quando ele mais precisou. Aceitei. Fomos numa quarta-feira à noite. Missa simples. Pouca gente. Quando entramos, senti um aperto no peito. Memórias voltaram. Mas Caio segurou meu braço. E isso me deu força. Sentamos no fundo. Observei tudo com outros olhos. A reverência das pessoas. A paz no ambiente. As orações sussurradas. O padre Anselmo celebrava com uma tranquilidade que me impressionava. Não havia performance. Não havia show. Apenas um homem conduzindo seu povo no momento sagrado. Quando chegou a hora da consagração, aquele momento que eu profanei, senti as lágrimas descerem. Caio percebeu. Segurou minha mão. E ficamos ali, em silêncio, apenas sentindo. Depois da missa, o padre Anselmo veio falar conosco. Cumprimentou Caio com carinho. Perguntou como estava a recuperação. Depois olhou para mim e disse: "Que bom te ver aqui, Hélio." De coração aberto. Eu não consegui responder. Apenas acenei. Mas aquele gesto significava tudo. Significava aceitação. Significava perdão. Significava que eu não estava mais definido pelo meu pior momento. Voltei a ler. Não apenas a Bíblia, mas outros livros também. Livros sobre espiritualidade, sobre psicologia, sobre perdão, sobre cura interior. Descobri autores que eu teria rejeitado antes. Descobri perspectivas que eu teria atacado. E percebi que há sabedoria em lugares que eu nunca imaginei procurar. Que Deus fala através de muitas vozes. E que fechar os ouvidos é empobrecer a alma. Comecei a escrever também. Nada para publicar. Apenas para mim. Escrevo sobre o que sinto. Sobre o que aprendo. Sobre as conversas que tenho. Sobre os momentos de paz. Sobre os momentos de luta. É como se, ao escrever, eu estivesse organizando o caos interno.
colocando ordem onde antes havia apenas barulho. E isso tem me ajudado. Tem me mostrado o quanto eu evoluí. E o quanto ainda preciso evoluir. Bianca me ligou no meu aniversário. 52 anos. Ela cantou parabéns pelo telefone. Desafinada. Linda. E no final disse: pai, eu te amo. E estou orgulhosa do homem que você está se tornando. Desliguei o telefone e chorei por 1 hora. Porque aquelas palavras eram tudo que eu precisava ouvir. Tudo que eu havia perdido o direito de ouvir. E agora, de alguma forma, estava reconquistando. Hoje, quando penso em fé, penso em algo completamente diferente do que pensava antes. Antes, fé era certeza absoluta. Era ter todas as respostas. Era não duvidar nunca. Era atacar quem pensasse diferente. Mas agora, fé é confiar mesmo sem entender. É aceitar o mistério. É respeitar o caminho do outro. É reconhecer que Deus é grande demais para caber nas minhas definições. Conversei com meu pai sobre isso outro dia. Ele sorriu e disse: Hélio, você finalmente está crescendo na fé. Aquilo me intrigou. Eu respondi: mas pai, eu tenho mais dúvidas agora do que antes. Ele riu. Exatamente. Dúvidas honestas são o começo da verdadeira fé. Certezas arrogantes são o começo da idolatria. Aquelas palavras ficaram comigo. Porque ele tinha razão. Eu não adorava a Deus antes. Adorava minhas próprias convicções. Aprendi que ser cristão não é atacar. É acolher. Não é julgar. É amar. Não é dividir. É unir. E isso é muito mais difícil do que eu imaginava. Porque amar exige vulnerabilidade. Exige abrir mão do controle. Exige confiar que Deus pode agir através de pessoas que pensam diferente de mim. E isso é assustador para quem passou anos achando que tinha o monopólio da verdade. Voltei a ter amigos. Amigos de verdade. Não seguidores. Não fãs. Apenas pessoas que gostam de estar comigo. Que riem das minhas piadas. Que me chamam para um café. Que perguntam como estou. Sem segundas intenções. Sem agendas ocultas. Apenas amizade genuína. E isso é um presente que eu não sabia que estava perdendo. Um desses amigos é o Marcos. Ele trabalha comigo na loja. É espírita. Antes, eu teria atacado. Teria tentado convertê-lo. Teria dito que ele estava no caminho errado. Mas agora, apenas conversamos. Ele me conta sobre sua fé. Eu conto sobre a minha. E descobrimos que, no fundo, estamos buscando as mesmas coisas. Paz. Propósito. Conexão com o divino. Apenas chamamos por nomes diferentes. Outro dia, ele me perguntou: Hélio, você acha que só os evangélicos vão para o céu? Eu respirei fundo. Antes, eu teria dito sim sem hesitar. Mas agora, eu disse: Marcos, eu não sei. Eu costumava achar que sabia. Mas quanto mais eu conheço sobre Deus, menos eu tenho certeza sobre essas coisas. O que eu sei é que Deus é amor. E que amor não exclui. Amor acolhe. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: você mudou muito, cara. E eu respondi: graças a Deus. Comecei a fazer trabalho voluntário. Num abrigo para moradores de rua. Nada religioso. Apenas ajudo a servir comida. Converso com as pessoas. Ouço suas histórias. E aprendi algo poderoso. Deus está ali. Naquelas pessoas. Naquela dor. Naquela esperança. Ele não está apenas nos templos. Ele está nas ruas. Nos becos. Nos lugares esquecidos. E servi-lo não é pregar. É servir. É estender a mão. É olhar nos olhos. É enxergar a humanidade onde outros veem apenas problemas. Tem um senhor que frequenta o abrigo. Chama-se Antônio. Ex-dependente químico. Perdeu a família. Perdeu tudo. Mas está tentando reconstruir. Um dia, ele me perguntou: você é padre? Eu ri. Não. Sou apenas alguém que também perdeu tudo e está tentando reconstruir. Ele olhou para mim com interesse. E está conseguindo? Eu pensei por um momento. Estou tentando. Um dia de cada vez. Ele sorriu. Então somos dois. Luciana me ligou semana passada. Disse que quer conversar pessoalmente. Marcamos para tomar um café nesse sábado. Estou nervoso. Não sei o que esperar. Não sei o que ela vai dizer. Mas sei que, independente do que acontecer, vou estar aberto.
Vou ouvir. Vou respeitar. Vou honrar o que ela sentir. Porque aprendi que o amor verdadeiro não é posse. É liberdade. É dar espaço. É respeitar o tempo do outro. Meu pai está doente. Nada grave. Mas a idade está chegando. 68 anos. E isso me faz pensar na finitude. No tempo limitado que temos. Nas oportunidades que perdemos. Nas palavras que não dissemos. Tenho visitado ele quase todos os dias. Às vezes, apenas sentamos no sofá. Assistimos televisão. Comemos pipoca. Não falamos muito. Mas a presença diz tudo. Ontem, uma coisa aconteceu que me marcou profundamente. Estava na loja, atendendo um cliente que precisava de material para reformar o banheiro, quando um jovem entrou. Ele tinha uma câmera na mão. Daquelas pequenas, de celular mesmo, mas segurada com a postura de quem está fazendo algo importante. Reconheci o olhar imediatamente. Era o mesmo olhar que eu tinha anos atrás. Fogo nos olhos. Certeza absoluta. Indignação pronta para explodir a qualquer momento. Uma necessidade urgente de estar certo. De provar algo. De conquistar almas. Ele começou a filmar. Começou a pregar ali mesmo, no meio da loja, entre as prateleiras de tintas e os sacos de cimento. Dizendo que o mundo estava perdido. Que as pessoas estavam cegas. Que ele tinha verdade e que todos precisavam ouvir. Os outros funcionários ficaram incomodados. Alguns clientes pararam para olhar. Outros desviaram e saíram rápido. Meu gerente ia intervir, mas fiz um sinal para ele esperar. Deixei o rapaz falar. Deixei ele despejar tudo o que estava no peito. Meu primeiro instinto foi me irritar. Sentir raiva. Sentir vergonha por ele. Mas respirei fundo. Contei até 10. Esperei ele terminar. Levou uns 5 minutos. Quando acabou, ele guardou o celular, olhou ao redor com um misto de satisfação e desafio, como se esperasse aplausos ou confronto. Me aproximei devagar. Com calma. Sem ameaça. Perguntei o nome dele. Samuel. 19 anos. Olhos verdes. Magro. Cabelo curto. Tinha uma cruz tatuada no antebraço. Convidei para tomar um café na padaria ao lado. Ele hesitou. Desconfiado. Mas acabou aceitando. Pagamos nossos cafés. Sentamos numa mesa no canto. E eu disse, olhando direto nos olhos dele, Samuel, eu já fui você. Ele me olhou com desdém. Quase rindo. Duvido. Eu sorri. Um sorriso triste, mas sincero. Sério. Eu era conhecido como o martelo de Deus. Invadia igrejas católicas. Queimava imagens de santos em praça pública. Profanava sacrários. Tinha centenas de milhares de seguidores nas redes sociais. Fui preso. Fui solto. Achei que estava fazendo a obra de Deus. Os olhos dele arregalaram. A expressão mudou completamente. De desdém para choque. Para curiosidade. Para algo que parecia medo. Você é o Hélio Sampaio? Acenei com a cabeça. Ele ficou em silêncio. Mexeu no café. Olhou para os lados. Depois perguntou, com a voz mais baixa, e o que aconteceu? Por que parou? Por que está trabalhando numa loja de materiais de construção? Contei minha história. Não toda. Seria impossível em meia hora. Mas contei o essencial. A invasão. A arrogância. O acidente do meu filho. O padre Anselmo. A queda da igreja. A saída de Luciana. O sonho de Caio. O pedido de perdão público. A reconstrução. Ele me ouviu sem interromper. Vi várias emoções passarem pelo rosto dele. Incredulidade. Raiva. Confusão. Tristeza. Quando terminei, ele balançou a cabeça. Mas você estava certo. Estava fazendo a obra de Deus. Os católicos realmente adoram imagens. Os espíritas realmente falam com demônios. Você estava defendendo a verdade. Eu respirei fundo. Sabia que ia ouvir isso. Não, Samuel. Eu estava alimentando meu próprio ego. E destruindo pessoas no processo. Eu não estava defendendo a Deus. Estava me defendendo. Defendendo minha necessidade de estar certo. Minha necessidade de ser importante. Minha necessidade de ser temido. Ele ficou incomodado. Mexeu na cadeira. Cruzou os braços. Mas a Bíblia é clara. Não devemos nos dobrar à idolatria.
A Bíblia também é clara sobre amar o próximo, eu respondi. Sobre não julgar. Sobre a misericórdia. Sobre a compaixão. Eu escolhi os versículos que justificavam minha raiva. E ignorei os que exigiam meu amor. Ele não respondeu. Apenas olhou para o café. Eu continuei. Samuel, você não precisa acreditar em mim. Você vai seguir seu caminho. Mas um dia, quando você perder tudo que acha importante, quando as pessoas que você ama se afastarem, quando você ficar sozinho com suas certezas, vai lembrar dessa conversa. E vai entender. Ele ficou em silêncio por mais alguns minutos. Depois levantou. Disse apenas, obrigado pelo café. E saiu. Não sei se plantei alguma semente. Não sei se ele vai mudar. Provavelmente não. Pelo menos não agora. Mas tentei. E isso já é algo. Porque talvez, daqui a alguns anos, quando ele estiver no fundo do poço como eu estive, ele vai lembrar que existe saída. Que existe recomeço. Que existe vida depois do orgulho. Saí da padaria e fui direto ao cemitério. Não tinha planejado. Mas senti que precisava. Visitar o túmulo da minha mãe. Ela faleceu quando eu tinha 30 anos. Câncer de pâncreas. Foi rápido. 6 meses do diagnóstico até o fim. Ela não chegou a ver o que eu me tornei. Não viu a igreja que fundei. Não viu as invasões. Não viu a fama. Não viu a queda. E talvez seja melhor assim. Mas às vezes, eu me pergunto o que ela diria. Se ficaria desapontada com quem eu fui. Ou orgulhosa do que estou me tornando agora. Sentei na grama ao lado do túmulo. A tarde estava caindo. O céu alaranjado. Pássaros cantando nas árvores ao redor. Conversei com ela em voz baixa. Contei sobre o Samuel. Sobre como foi ver meu reflexo do passado. Sobre como foi assustador perceber o quanto eu era exatamente assim. Cego. Convicto. Arrogante. Contei sobre Caio. Sobre como ele está bem. Sobre a faculdade. Sobre a recuperação. Contei sobre Luciana. Sobre o café de ontem. Sobre o perdão que ela me deu. Chorei. Pedi desculpas por não ter sido o filho que ela merecia. Por ter sido duro demais. Inflexível demais. Por ter julgado até mesmo ela, que sempre foi gentil, amorosa, acolhedora. Fiquei ali até escurecer. E quando levantei para ir embora, senti uma paz. Como se ela estivesse dizendo, está tudo bem, filho. Você está no caminho certo agora. Talvez fossem só minhas próprias palavras ecoando na minha mente. Ou talvez fosse algo maior. Não sei. Mas me confortou. Caio me ligou quando eu estava voltando para casa. Disse que precisava conversar. Fiquei preocupado. Meu coração apertou. Será que tinha acontecido algo? Ele percebeu meu tom e rapidamente disse, calma, pai. Não é nada ruim. Respirei aliviado. Ele passou em casa 1 hora depois. Sentamos na sala. Ele estava nervoso, mexendo nas mãos, evitando meu olhar. Finalmente disse, pai, eu estou namorando. Sorri. Isso é ótimo, filho. Ele pareceu surpreso com minha reação. Sério? Você não quer saber quem é? De onde ela vem? Qual a religião dela? Eu balancei a cabeça. Se você está feliz, isso é suficiente para mim. Ele relaxou visivelmente. Ela se chama Marina. Está na mesma turma que eu na faculdade. Também está fazendo enfermagem. É católica. Ele pausou, me observando, esperando alguma reação negativa. Eu apenas disse, estou feliz por você, Caio. De verdade. Ele sorriu. Aquele sorriso largo que eu não via há anos. Você mudou muito, pai. Eu concordei. Espero que sim. Ele hesitou. Depois perguntou, pai, você acha que um dia vai voltar a pregar? Pensei por um momento. Realmente pensei. Não sei. Talvez. Mas se eu voltar, vai ser muito diferente. Não vou pregar certezas. Vou compartilhar dúvidas. Não vou atacar. Vou acolher. Não vou dividir. Vou unir. Vou falar sobre amor. Sobre perdão. Sobre misericórdia. Sobre as coisas que realmente importam. Ele segurou meu ombro. Acho que o mundo precisa disso. Aquelas palavras me aqueceram por dentro, porque vinham de alguém que me conhecia no meu pior, que sofreu as consequências dos meus erros,
E estava vendo algo novo nascer. Algo mais suave. Mais humano. Mais real. Mais parecido com o Deus que eu deveria ter pregado desde o início. O encontro com Luciana foi no sábado. 2 dias depois da conversa com Caio. Combinamos para as 3 da tarde num café pequeno no centro da cidade. Passei a manhã inteira nervoso. Troquei de roupa 3 vezes. Não sabia o que esperar. Não sabia o que ela ia dizer. Não sabia se era um encontro de despedida final ou uma possibilidade de reaproximação. Cheguei 15 minutos mais cedo. Pedi um café. Fiquei esperando na mesa perto da janela. Ela chegou pontual. Como sempre foi. Luciana nunca se atrasava para nada. Linda como sempre. Mas diferente. Mais leve. Os cabelos mais curtos. Sorriso mais tranquilo. Havia uma paz nela que eu não via há anos. Talvez nunca tinha visto. Levantei quando ela chegou. Cumprimentamos com um abraço. Não muito longo. Mas não frio. Apenas respeitoso. Ela pediu um cappuccino. Sentamos. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Apenas nos olhando. Você está bem, ela disse. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Estou tentando, respondi. Você também. Está diferente. No bom sentido. Ela sorriu. Terapia. Muito trabalho interior. Descobrir quem eu sou quando não estou sendo a esposa do pastor. Quando não estou filmando. Editando. Gerenciando crises. Apenas sendo Luciana. Conversamos por 3 horas. Ela me contou sobre a terapia em detalhes. Sobre as coisas que descobriu sobre si mesma. Sobre como tinha se anulado para me seguir. Sobre como tinha engolido suas próprias convicções para apoiar as minhas. Sobre como tinha perdido amigas, família, oportunidades, tudo para estar ao meu lado na missão que eu achava que era de Deus, mas que era só minha. E como agora estava se encontrando. Trabalhando numa escola. Dando aulas de inglês. Fazendo novos amigos. Redescobrindo hobbies antigos. Voltando a pintar. Algo que ela amava mas abandonou porque eu dizia que era perda de tempo. Eu ouvi. Realmente ouvi. Não tentei me defender. Não tentei justificar. Não tentei minimizar a dor que causei. Apenas aceitei. Pedi perdão várias vezes. E ela, com a generosidade que sempre a caracterizou, disse que já tinha me perdoado. Que esse era um trabalho que ela tinha feito para ela mesma, não para mim. Que perdoar não significa voltar. Significa se libertar. Ela me contou sobre Bianca. Sobre como ela está crescendo forte. Segura de si. Diferente do que éramos. Ela está namorando também. Um rapaz da escola. Ateu. Luciana riu ao contar. Você imagina? Sua filha namorando um ateu. O Hélio de 3 anos atrás teria surtar. Eu ri também. Um riso triste, mas genuíno. O Hélio de 3 anos atrás teria expulsado ela de casa. Teria chamado de rebelde. De possuída. De perdida. Luciana concordou. E é por isso que ela ainda não quer te ver. Ela tem medo de que você ainda seja aquele homem. Aquilo doeu. Mas era justo. Eu entendo, disse. E vou esperar o quanto for necessário. Não vou pressionar. Não vou forçar. Quando ela estiver pronta, se um dia estiver, eu estarei aqui. Luciana me olhou com algo que parecia admiração. Você realmente mudou, Hélio. Eu balancei a cabeça. Estou tentando. Todo dia. É um trabalho constante. Tem dias que é fácil. Tem dias que é impossível. Mas estou tentando. No final da conversa, ela segurou minha mão por cima da mesa. E disse, com os olhos marejados, Hélio, eu não sei se vamos voltar. Honestamente, não sei. Não sei se é isso que Deus quer para nós. Não sei se é isso que eu quero. Mas eu quero que você saiba que eu te perdoei. De verdade. E que estou orgulhosa do homem que você está se tornando. Do pai que você está sendo para o Caio. Do ser humano que você está escolhendo ser. Segurei a mão dela de volta. Obrigado. Por tudo. Por ter aguentado tanto tempo. Por ter sido paciente quando eu não merecia. Por ter me dado Caio e Bianca. Por ter sido você, mesmo quando eu tentava te transformar em outra pessoa. Por ter tido a coragem de partir quando partir era a única opção saudável. Você me salvou ao me deixar. E eu nunca vou esquecer disso. Ela chorou. Eu também. Mas não era choro de tristeza.
Não era choro de desespero. Era choro de encerramento de um ciclo. De aceitação. De paz. De gratidão pelo que foi, mesmo com todos os erros. De esperança pelo que ainda pode ser, mesmo que seja em caminhos separados. Nos despedimos com um abraço longo. Um abraço de duas pessoas que dividiram uma vida, que construíram uma família, que erraram juntas, que sofreram juntas, e que agora estão aprendendo a viver separadas, mas em paz. Quando a vi se afastar pela calçada, com aquele caminhar leve que ela nunca teve quando estava comigo, senti algo estranho. Não era dor. Não era arrependimento. Não era desejo de que ela voltasse. Era gratidão. Gratidão por ter vivido, por ter errado, por ter aprendido, por estar aqui, agora, inteiro de uma forma que nunca fui antes, por poder amar sem possuir, por poder desejar o bem dela sem precisar estar presente nele. Voltei para casa caminhando. Demorei quase 1 hora. Mas precisava sentir o ar, sentir a cidade, sentir a vida acontecendo ao meu redor. Casais de mãos dadas, famílias rindo, crianças brincando nas praças, idosos sentados nos bancos. Cada cena uma pequena epifania, cada vida uma história, cada pessoa um universo que eu passei anos julgando sem conhecer. Cheguei em casa quando o sol estava se pondo. Sentei na varanda, olhei para o céu pintado de laranja, rosa, roxo, e agradeci. Agradeci pela queda, porque foi ela que me ensinou a me levantar direito. Agradeci pela dor, porque foi ela que me ensinou a ter compaixão. Agradeci pelas perdas, porque foram elas que me mostraram o que realmente importa. E agradeci a Deus, não pelo que Ele me deu, mas pelo que Ele tirou, porque no vazio, eu finalmente o encontrei. Não o Deus que eu pregava, não o Deus que justificava a minha raiva, mas o Deus que é amor, o Deus que é misericórdia, o Deus que está presente não nos gritos, mas no silêncio, não nas certezas, mas nas dúvidas honestas, não na violência, mas na ternura. Tem uma música que tenho ouvido muito nos últimos meses. Não é gospel. É uma música popular, de um cantor que eu teria criticado anos atrás por cantar música do mundo. Mas a letra fala sobre recomeços, sobre aceitar o passado sem ser definido por ele, sobre construir algo novo em cima das ruínas. E toda vez que ouço, choro, porque é exatamente isso que estou fazendo. Construindo, tijolo por tijolo, dia após dia, sem pressa, sem pressão, apenas vivendo, apenas sendo. Aprendi algo fundamental nesse processo. Cura não é linear. Não é uma linha reta do ponto A ao ponto B. É uma espiral. Tem dias que acordo bem, cheio de esperança, confiante no futuro, grato pelo presente. Mas tem dias que acordo pesado, carregando o peso de tudo que perdi, de tudo que destruí, de todas as pessoas que machuquei. E nesses dias, eu preciso ser gentil comigo mesmo. Preciso lembrar que errar é humano, que cair faz parte do processo, e que o importante não é nunca cair, é sempre se levantar, sempre escolher, de novo, o caminho do amor. Meu terapeuta, sim, comecei terapia há 6 meses, e foi uma das melhores decisões que já tomei, me disse algo que ficou gravado: Hélio, você passou anos construindo uma identidade baseada em estar certo, em ser o homem das respostas, o homem que nunca duvidava, o guerreiro que nunca vacilava. Agora você está desconstruindo isso, e construindo uma identidade baseada em ser verdadeiro, em ser vulnerável, em ser humano. Esse processo dói. É assustador, mas é libertador. E ele tinha absoluta razão. Dói. Assusta. Mas liberta de uma forma que eu nunca imaginei possível. Parei de ter medo do que as pessoas pensam. Antes, isso me consumia. A opinião dos outros era meu combustível, minha validação, minha razão de existir. Cada like, cada comentário, cada visualização era uma prova de que eu estava vivo, de que eu importava. Mas agora, aprendi que a única opinião que realmente importa é a de Deus. E a minha própria. Se estou em paz comigo mesmo, se consigo dormir tranquilo à noite, se olho no espelho e reconheço quem está ali, se consigo abraçar esse homem imperfeito mas honesto, isso é suficiente. Mais do que suficiente. Voltei a sonhar. Não sonhos de grandeza. Não sonhos de fama. Não sonhos de reconhecimento. Sonhos simples. Sonho em ter uma casa pequena, com um jardim nos fundos,
onde eu possa plantar tomates, alface, coentro, sujar as mãos de terra, sentir o cheiro da natureza. Sonho em envelhecer com dignidade, cercado de pessoas que me amam pelo que sou, não pelo que faço ou pelo que conquisto. Sonho em ver meus filhos felizes, realizados, em paz consigo mesmos, construindo vidas que façam sentido para eles, não para mim. Sonho em, um dia, segurar um neto no colo e contar para ele histórias, não de batalhas vencidas, não de inimigos derrotados, mas de lições aprendidas, de quedas sobrevividas, de perdões recebidos e concedidos, de amor descoberto nos lugares mais improváveis. Na semana passada, escrevi uma carta para o padre Anselmo. Levou 3 dias para terminar. Queria que cada palavra fosse verdadeira. Queria agradecer por tudo, pela misericórdia quando eu não merecia, pelo perdão quando eu deveria ser rejeitado, por ter sido instrumento de Deus quando eu mais precisei, mesmo eu sendo alguém que o atacou, humilhou, ofendeu, por ter mostrado, através de ações simples, o que é realmente seguir a Cristo. Levei pessoalmente num sábado de manhã. Ele me recebeu na casa paroquial. Ofereceu café. Sentamos. Entreguei a carta. Ele leu ali, na minha frente. Vi as lágrimas descerem pelo rosto dele. Quando terminou, ele apenas me abraçou. Um abraço longo, apertado, de pai. E disse: Hélio, você não me deve nada. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa que ama a Deus faria. Você apenas precisa continuar vivendo bem, amando bem, servindo bem. Esse é o maior agradecimento que você pode me dar. Saí daquela casa mais leve do que entrei, como se um peso que eu nem sabia que carregava tivesse sido tirado dos meus ombros. Hoje, eu acordo todos os dias e faço uma oração simples. Não é rebuscada. Não cita versículos. Não tenta impressionar ninguém. É apenas sincera. Deus, me ajude a ser melhor hoje do que fui ontem. Me ajude a amar mais. A julgar menos. A ouvir mais. A falar menos. A construir pontes onde antes eu construía muros. A estender mãos onde antes eu apontava dedos. A abraçar onde antes eu atacava. E essa oração tem me guiado. Tem me mantido no caminho. Tem me lembrado, todo dia, de quem eu quero ser. Não sou perfeito. Longe disso. Ainda erro. Ainda tenho momentos de orgulho. Ainda tenho impulsos de querer estar certo. Ainda sinto raiva às vezes. Ainda julgo sem querer. Mas agora, reconheço isso. Vejo quando está acontecendo. E escolho diferente. E cada vez que escolho o amor ao invés do ódio, a humildade ao invés do orgulho, a escuta ao invés do grito, a compaixão ao invés do julgamento, eu sinto que estou honrando aquela medalha de Nossa Senhora Aparecida que está na gaveta da minha mesa de cabeceira. Estou honrando o sonho de Caio. Estou honrando a misericórdia que recebi quando não merecia. Minha história não tem final feliz de conto de fadas. Não tem aquela cena onde tudo se resolve perfeitamente. Não recuperei tudo que perdi. Luciana não voltou. Bianca ainda não me perdoou completamente. Metade da minha família ainda me evita. Meu nome ainda carrega manchas. Não voltei ao topo. Não sou famoso. Não sou rico. Não sou poderoso. Não tenho igreja. Não tenho seguidores. Não tenho influência. Mas tenho algo que nunca tive antes. Paz. Paz verdadeira. Aquela paz que não depende de circunstâncias externas. Aquela paz que não vem de conquistas ou reconhecimento. Aquela paz que vem de estar alinhado com quem você realmente é. E com quem Deus te chamou para ser. Uma paz que permanece mesmo quando tudo está incerto. Mesmo quando o futuro é nebuloso. Mesmo quando não há garantias. Se você está lendo isso, ouvindo isso, e se identifica com o Hélio que eu era, eu te digo com toda honestidade, você não precisa perder tudo para aprender. Você não precisa destruir sua família. Você não precisa queimar pontes. Você não precisa machucar pessoas. Você pode escolher mudar agora. Pode escolher o amor agora. Pode escolher a humildade agora. Pode escolher ouvir ao invés de gritar. Pode escolher construir ao invés de destruir. Não espere a dor te ensinar. Aprenda na alegria. Aprenda na paz. Aprenda enquanto ainda há tempo. Aprenda enquanto as pessoas que você ama ainda estão por perto. E se você já perdeu tudo, como eu perdi, se você está no fundo do poço, se você olha ao redor e vê apenas destroços, se você não sabe como vai reconstruir,
Se você acha que não há mais esperança, saiba, não acabou. Deus ainda não terminou com você. Há vida depois da queda. Há esperança depois do desespero. Há recomeço depois do fim. Há luz depois da escuridão mais profunda. Você apenas precisa estar disposto. Disposto a mudar. Disposto a aprender. Disposto a ser humilde. Disposto a pedir perdão. Disposto a amar de verdade. Porque no final das contas, é só isso que importa. Amor. Não o amor que grita, mas o amor que serve em silêncio. Não o amor que julga, mas o amor que acolhe sem condições. Não o amor que divide, mas o amor que une. Não o amor que ataca, mas o amor que perdoa. E esse amor, eu descobri tarde demais, mas descobri. É a única coisa que permanece quando tudo mais desmorona. É a única coisa que faz sentido quando nada mais faz. É a única coisa que vale a pena lutar. É a única coisa que nos torna verdadeiramente humanos. E verdadeiramente divinos. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz? Tem algo que aprendi nesses últimos meses que ninguém me ensinou nos anos de ministério: a importância do silêncio. Passei décadas enchendo cada espaço vazio com palavras, com pregações, com versículos, com doutrinas, com certezas. Tinha medo do silêncio, porque no silêncio eu poderia ouvir a minha própria voz. E essa voz dizia coisas que eu não queria ouvir. Mas agora, aprendi a sentar em silêncio. Aprendi a meditar. Não da forma oriental, que eu costumava chamar de demoníaca. Apenas sentar, respirar, estar presente. E é incrível como Deus fala mais alto no silêncio do que nunca falou nos meus gritos. Comecei a fazer caminhadas matinais. Acordo às 5:30. Visto um agasalho. E saio para caminhar pelos bairros silenciosos da cidade. Observo as casas ainda adormecidas. Os cachorros que latem de longe. Os gatos que atravessam as ruas vazias. Os primeiros trabalhadores indo para o ponto de ônibus. E nessas caminhadas, converso com Deus. Não em voz alta. Apenas em pensamentos. Às vezes nem são palavras. Apenas sentimentos. Gratidão. Arrependimento. Esperança. Medo. Tudo misturado. E sinto que Ele está ali, caminhando comigo. Não como um juiz, mas como um companheiro. Conheci uma senhora durante essas caminhadas. Dona Terezinha. 78 anos. Viúva. Também caminha todas as manhãs. No começo, apenas nos cumprimentávamos. Um bom dia discreto. Depois começamos a caminhar juntos. E ela me contou sua história. Perdeu o marido há 10 anos. Câncer. Tem 3 filhos. Todos moram em outras cidades. Vê os netos 2 vezes por ano. Vive sozinha numa casa que já foi cheia de vida e agora é cheia de memórias. Mas não há tristeza na voz dela. Há aceitação. Há paz. Um dia, ela me perguntou o que eu fazia. Contei que trabalhava numa loja de materiais de construção. Ela sorriu. Mas você parece alguém que já fez outras coisas. Não resisti. Contei minha história. Resumida, mas honesta. Ela me ouviu sem julgamento. Quando terminei, ela apenas disse: "Que bom que você aprendeu enquanto ainda tinha tempo." Aquela frase ecoou em mim o dia inteiro. Enquanto ainda tinha tempo. Quantas pessoas morrem sem aprender? Quantas pessoas levam seu orgulho para o túmulo? Recebi uma mensagem de um número desconhecido semana passada. Era de uma mulher chamada Célia. Ela tinha sido membro da minha igreja. Estava no culto naquele dia em que fui pedir perdão na igreja matriz. Ela me escreveu dizendo que aquele momento mudou a vida dela também. Que ela tinha ódio de católicos. Ódio de espíritas. Ódio de qualquer pessoa que pensasse diferente. Mas quando me viu ali, quebrado, pedindo perdão, algo dentro dela se partiu. E ela começou a questionar suas próprias certezas. Começou a ler, a estudar, a conversar com pessoas de outras religiões. E descobriu algo que eu também descobri, que há gente boa em todos os lugares. Que Deus não está preso a denominações. Que o amor é a única doutrina que realmente importa. Conversamos por mensagem durante horas. Ela me disse que está mais feliz agora. Que seus relacionamentos melhoraram. Que não sente mais aquela raiva constante. Aquela necessidade de estar certa o tempo todo. E ela me agradeceu. Eu, que destruí tanta coisa, estava sendo agradecido por alguém que aprendeu com minha queda. Isso me tocou profundamente.
porque significava que talvez, só talvez, minha dor não foi em vão. Talvez ela serviu de lição para outros. Talvez minha história possa impedir que alguém cometa os mesmos erros. Decidi escrever um livro. Não para publicar. Pelo menos não agora. Talvez nunca. Mas preciso colocar tudo no papel. Toda a história. Desde o começo até aqui. Todos os erros. Todas as dores. Todas as lições. Escrevo todas as noites. Depois do jantar. Sento na mesa da cozinha. Abro meu caderno. E escrevo. Às vezes choro enquanto escrevo. Às vezes rio. Às vezes apenas paro e olho pela janela, tentando processar tudo o que vivi. Meu pai leu alguns capítulos. Ele chorou. Disse que estava orgulhoso. Que nunca imaginou que eu teria coragem de ser tão honesto. De expor minhas feridas. De admitir meus erros sem tentar suavizá-los. E ele me deu um conselho precioso. Hélio, escreva não apenas sobre o que você fez de errado. Escreva sobre o que você está fazendo de certo. Porque as pessoas precisam saber que há esperança. Que há reconstrução. Que há vida depois do erro. Tenho pensado muito sobre legado. O que eu vou deixar quando partir? Antes, eu achava que meu legado seria minha igreja. Meus seguidores. Meus vídeos. Minha influência. Mas tudo isso desmoronou. E percebi que aquilo nunca foi legado. Era apenas barulho. Legado é o que fica nos corações das pessoas. É a mudança que você provoca. É o amor que você planta. É a bondade que você semeia. E por esse critério, meu legado anterior era terrível. Mas agora, estou tentando construir um legado diferente. Pequeno, talvez. Mas verdadeiro. Caio me disse que quer me levar para conhecer Marina. Vamos jantar juntos na próxima semana. Estou nervoso. Mas é um nervoso bom. É a ansiedade de quem quer causar boa impressão. De quem quer ser aceito. De quem quer mostrar que mudou. Comprei uma camisa nova. Quero estar apresentável. Quero que ela veja que sou mais do que as histórias que talvez tenha ouvido. Quero que ela veja o Hélio de hoje. Não o Hélio de ontem. A vida tem um jeito curioso de nos ensinar. Ontem, atendi um cliente na loja. Um pastor jovem. Veio comprar material para construir um salão de eventos da igreja dele. Conversamos enquanto eu separava os produtos. Ele estava empolgado. Falando sobre os planos. Sobre como a igreja estava crescendo. Sobre quantas pessoas estavam sendo alcançadas. E eu vi em seus olhos o mesmo brilho que eu tinha. A mesma empolgação. A mesma certeza de estar fazendo a obra de Deus. Em determinado momento, ele me perguntou se eu congregava em alguma igreja. Eu poderia ter mentido. Poderia ter desviado. Mas escolhi ser honesto. Congrego sim. Mas não sou líder. Apenas um membro. Aprendi que nem todo mundo precisa estar no púlpito. Ele sorriu. Mas você parece alguém que tem muito a ensinar. Eu sorri de volta. Aprendi que tenho muito mais a aprender do que a ensinar. Ele pareceu intrigado. Quis saber mais. Contei um pouco da minha história. Vi a expressão dele mudar. De curiosidade para surpresa. De surpresa para desconforto. Quando terminei, ele ficou em silêncio. Depois disse, mas irmão, você não pode desistir do ministério por causa de alguns erros. Eu balancei a cabeça. Não foram alguns erros. Foi um padrão. E não desisti do ministério. Apenas entendi que ministério não é cargo. É serviço. E posso servir a Deus aqui, vendendo cimento, tanto quanto servia no púlpito. Talvez até melhor. Ele não pareceu convencido. Pagou. Agradeceu. E foi embora. Mas antes de sair, se virou e disse, vou orar por você. Para que Deus te restaure. Eu sorri. Ele já está me restaurando. Todo dia. De maneiras que eu nunca imaginei. Não sei se ele entendeu. Provavelmente não. E tudo bem. Cada um tem seu tempo. Seu processo. Sua própria queda e sua própria restauração. Bianca me mandou uma mensagem ontem à noite. Apenas 3 palavras. Posso te ligar? Meu coração disparou. Respondi imediatamente. Claro. Quando quiser. Ela ligou meia hora depois. A voz dela, que eu não ouvia há mais de um ano, soou como música. Conversamos por 40 minutos. Ela me contou sobre a escola. Sobre as amigas. Sobre o namorado. E sobre como ela tem pensado muito sobre mim.
sobre nós, sobre tudo o que aconteceu. Ela disse: Pai, eu não sei se estou pronta para te ver pessoalmente, mas quero que você saiba que não te odeio. Eu só precisava de espaço. Precisava entender minhas próprias coisas. Sem a pressão de ser a filha do pastor. Sem a pressão de ser perfeita. Sem a pressão de representar algo que eu não escolhi. Eu entendi perfeitamente. Bianca, você não me deve nada. Nem seu perdão. Nem sua presença. Nem seu tempo. Você só me deve ser feliz. Ser você mesma. E eu vou estar aqui. Quando e se você quiser. Ela chorou. Eu também. Mas não era choro de tristeza. Era choro de cura. De reconexão. De esperança. Antes de desligar, ela disse: Pai, a mãe me contou sobre o encontro de vocês. Ela disse que você está diferente. Que está bem. Estou feliz por você. Aquelas palavras valeram mais do que qualquer aplauso. Mais do que qualquer reconhecimento. Mais do que qualquer like. Tenho pensado muito sobre o conceito de sucesso. O mundo me dizia que sucesso era ter uma igreja grande, ter seguidores, ter influência, ter dinheiro, ter poder. E por muito tempo, acreditei nisso. Mas agora entendo que sucesso é acordar em paz. É dormir com a consciência tranquila. É olhar no espelho e reconhecer quem está ali. É ter relacionamentos saudáveis. É ser amado pelo que você é, não pelo que você faz. E por esse critério, estou mais bem-sucedido hoje, vendendo cimento, do que era quando tinha 340 mil inscritos. O padre Anselmo me convidou para dar uma palestra na igreja dele. Sobre conversão. Sobre mudança. Sobre perdão. Fiquei surpreso. Padre, eu não sou católico. Não seria estranho? Ele sorriu. Hélio, você não precisa ser católico para falar sobre o amor de Deus. Sua história transcende denominações. E as pessoas precisam ouvir que há esperança. Que há reconstrução. Que ninguém está além da misericórdia divina. Aceitei. A palestra será no mês que vem. Estou nervoso. Mas é o tipo certo de nervoso. Não é nervoso de performance. É nervoso de vulnerabilidade. Porque vou subir naquele púlpito, no mesmo lugar onde profanei, e vou contar minha história. Sem máscaras. Sem filtros. Sem tentar me fazer parecer melhor do que sou. Apenas honesto. Apenas humano. Apenas grato. Dona Esther, do grupo de estudos bíblicos, me disse algo lindo outro dia. Hélio, você sabe qual é a diferença entre você e muitos outros líderes que caem? Você se levantou diferente. Muitos tentam reconstruir o que era. Você está construindo algo novo. Aquilo me impactou. Porque ela tinha razão. Eu não quero voltar a ser quem eu era. Não quero reconstruir aquele império. Aquela influência. Aquele poder. Eu quero ser alguém novo. Alguém melhor. Alguém mais parecido com Jesus que eu deveria ter seguido desde o começo. Olho para trás e vejo toda a destruição. Todas as pontes queimadas. Todos os relacionamentos perdidos. Todas as pessoas feridas. E isso dói. Sempre vai doer. Mas olho para frente e vejo possibilidades. Vejo meu filho andando. Vejo minha filha voltando a falar comigo. Vejo Luciana em paz. Vejo novos amigos. Vejo uma vida simples, mas real. E escolho olhar mais para frente do que para trás. Porque não posso mudar o passado. Mas posso construir o futuro. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Um ato de amor de cada vez.